Olá, servidores e seguidores. Estamos aqui mais uma vez entrevistando. Agora temos 3 entrevistados, né? 3. E eu vou apresentá-los, tá? Cada um para vocês. Primeiro eu vou começar com a Fabiana, tá? Fabiana Chagas. É mãe de Henry, Sim. do Henry, mãe atípica. É defensora da conscientização do autismo. Se apresenta um pouco pra gente, que eu acho que tem muita coisa ainda para falar, mas eu quero que você fale. Perfeito. Olá, eu sou Fabiana Chagas, eu sou mãe do Henry, eu sou mãe atípica, sou moradora de Itaguaí há 44 anos e venho trazendo as pautas de conscientização do autismo devido à vivência na pele com meu filho. Meu filho está dentro do transtorno do espectro autista, ele pertence ao nível 3 do autismo, que é o mais severo, e ele Esse é não o seu verbal. filho, Sim, tá passando no telão. esse é meu príncipe, é a razão de tudo, de toda a minha movimentação política para buscar direitos, desenvolvimento das crianças e trazer qualidade de vida às famílias atípicas. Então, o Henry é agora o seu motivo por estar se candidatando hoje a candidata a vereadora, né? Porque agora a gente já pode falar, candidato Exatamente. a vereadores. O Henry é o meu maior incentivo, né? Quando eu descobri o diagnóstico do meu filho, com 2 anos, meu filho parou de falar. Meu filho tinha todo o desenvolvimento perfeito, com 2 anos ele parou de falar, e aí começou a minha luta para descobrir por que aquela criança que falava tinha parado de falar. E comecei a ler, a estudar, a buscar profissionais. Eu só consegui laudar meu filho com 4 anos de idade. E aí começou a saga do autismo na minha vida. E Fabiana, você é professora, tem alguma formação nessa área? Me fala aí um pouco sobre isso. Então, eu sou formada em administração de empresas, Nada a ver? nada a ver com a área de pedagogia, e tive que aprender a ser mãe atípica, porque quando nasce uma criança com deficiência, não nasce uma mãe atípica. Então, eu tive que aprender a ser uma mãe atípica, tive que procurar entender de farmacologia, o que são as medicações, o que elas causam, quais são os processos que ela acontece na criança. Tive que entender quais são as comorbidades do autismo, o que acontece. A grande maioria dos autistas, eles têm problemas de sono, problemas gastrointestinal, isso são básicos. E os profissionais da área da saúde não tratam a criança autista como criança. Tudo o que acontece, qualquer problema que a criança tem, uma dor de cabeça, uma dor, qualquer sintomacia, o médico não olha para a criança e a fisiologia da criança. Ele fala, é autismo e aumenta a medicação. Então, eu tive que começar a ler artigos científicos. Eu tenho como base a minha irmã, a doutora Iris, que é médica no município de Itaguaí há mais de 10 anos. Hoje, ela é médica especialista em quê? Especialista em clínica geral e endocrinologia. E hoje com saúde metabólica ortomolecular. Então, quando eu descobri todo o processo do meu filho, foi a minha irmã que me deu todo o suporte, que me ajudou, me mandava artigos científicos para me saber o que estava acontecendo dentro do país e fora do país, quais as medicações que estavam sendo usadas, quais os sintomas que elas estavam acontecendo, quais os estudos que estavam acontecendo naquele momento. Então, eu passei a ler coisas que não tinham nada a ver com o meu escopo, passei a procurar como desenvolver a alfabetização do meu filho, porque na escola eu tinha uma dificuldade muito grande, porque quando uma criança não fala, ela tem inúmeras barreiras. Porque ninguém sabe lidar com o não falante. Ninguém acha que a criança não está entendendo o processo, quando a criança não responde, que ela não está lendo, ela não está alfabetizada. Então, eu tive que buscar conhecimento em cursos, leituras, artigos, e estamos falando de 2010 para trás. Então, assim, o Henry nasceu em 2014, 2016 comecei a todo o meu estudo, né? Quando veio a falta da fala do meu filho. Então, assim, a gente tem muito de serviço dentro da área da saúde e dentro da área de educação. Muito de serviço, porque assim, então uma pessoa chegar para você, olha, a criança parou de falar. Não, ele vai voltar a falar. Você é médio para dizer que a criança vai voltar a falar em algum momento?
Aí tem todo um processo quando você descobre um diagnóstico. Primeiro, você descarta todo o processo de audição na criança, se ela não tem nenhuma falha de auditiva, porque se a criança não ouve, logo ela não repete. Então, você passa por todo um processo de exames para poder verificar se a criança realmente é surda ou não. Depois que você descobre se a criança é surda ou não, que começa a ir para a parte das terapias. Porque o autismo, não existe nenhum exame que você faça, ó, essa criança é autista. Então, você tem que fazer com profissionais. Então, você vai ter uma equipe multidisciplinar para poder avaliar seu filho com uma fono, com um psicopedagogo, com uma terapeuta ocupacional e com um psicólogo comportamental. Então, esses são os 4 para você conseguir ter uma noção. Cada um vai olhar uma área e vai apontar quais são as comorbidades que essa criança tem. Agora, Fabiana, me fala uma coisa. Eu percebo que é um gasto, primeiro que é um gasto muito grande que se tem com uma criança com aspecto autismo, Sim. do autismo. A gente percebe que tem os níveis, né? Cada criança lá tem o seu nível e também tem as suas comorbidades. Mas também a gente percebe que existe uma carência muito grande. Em Itaguaí, nós temos uma carência muito grande com relação na área de medicina e na área de educação. Nós não temos neuropediatra, né, suficiente, não temos todas essas terapias que você citou aí. Nós não temos na educação especialistas nessa área. Especialistas até tem, tá? Só que não tem profissional suficiente, porque um aluno que tem autismo, ele precisa de um mediador. Sim. Tá? E, muitas vezes, esse aluno fica desassistido dentro da sala de aula, fica somente com a professora e lá com 20, 30 alunos dentro de uma sala de aula. Ele vai ser bem assistido? Não, porque está faltando profissional nessa área. Então, está faltando muita coisa. Eu queria... Isso aí é fato, a gente já sabe que acontece isso demais em Itaguaí. Eu não sei se seu filho estuda atualmente numa escola particular ou numa escola pública, mas na escola pública nós sabemos disso. Na escola particular a gente tem uma dificuldade da lei, que a lei não é cumprida muitas vezes porque é um gasto, né, que vai se ter. Então, eles ficam ali lutando para que o que você termine tirando o seu filho da escola, porque aquilo ali para eles vão ter que pagar um profissional para ficar à disposição daquela criança. Então, é muito, muito difícil. Assim, chega a dar um nó na garganta quando você para pensar em tudo que falta. Porque o problema não é o diagnóstico, mas tudo que falta. Tudo Entendeu? que falta. Tudo que falta. Hoje, nós não temos neuros, psiquiatras. Quando tem um neuro que seja para tratar criança, ele não tem especialização em autismo. Quando ele viu um autista de nível 1. O que significa os subníveis do autismo? Quanto mais vai se aproximando do 3, mais suporte essa criança precisa. Então, ela precisa ter um mediador com ela o tempo todo. Porque tem crianças que não comem, se você não der comida. Seletividade alimentar. Não comem. Não comem mesmo. Não comem mesmo. Elas não sentem fome. Então, porque a gente ainda tem essa situação que a maioria dos autistas tem a seletividade alimentar. Aquela criança que não aceita aquela determinada comida. Ela repete a comida o tempo todo. Então, ela não come comida que faz barulho. Texturas, o gosto, a cor influencia. A cor também. E tem criança que não come mesmo. Tem crianças que não comem. Se você não fizer uma rotina de horários para essa criança comer, ela vai ter desnutrição. Tem crianças que só tomam líquido, porque tem problema na deglutição. Quando tenta você colocar alguma coisa mais sólida, ela tem problemas, então estão sempre de baixo peso. Então, assim, a desnutrição dentro do autismo é muito grande. Que é um problema, né? Que é um problema enorme. Então, assim, a falta de alimentação adequada, a falta de reposição de vitamina, caso a criança não coma, e a falta de profissionais que passem os exames adequados para poder ver como está a saúde fisiológica dessa criança. E ainda tem a nutricionista que vai ter que entrar, né? Ainda tem mais um aí. Então, assim, quando você fala de autismo, assim, é um leque muito grande, porque começa na área da saúde e depois vai para a área da educação. Então, se você não faz um diagnóstico precoce nessa criança, não insere terapias nessa criança, não insere a medicação caso necessário, não acompanha ela fisiologicamente, ela não vai desenvolver na escola. E ela pode até ter um problema mais sério, como a leucemia, uns sérios problemas que vão levar para o resto da vida, né? Que vai até levar a vida dessa criança. O grande e o maior problema hoje é que os médicos estão passando certos tipos de medicações
que são aprovadas para o autismo, a risperidona, o aripiprazol, o canabidiol, não é aprovado. E eu queria até te perguntar sobre isso aí. Eu não sei se você já teve contato com a farmácia popular daqui, tá? Sim. O que você tem a dizer sobre as medicações para o autismo? Porque até onde eu sei, risperidona não existe, é um remédio que é o remédio básico para quem tem autismo. Todo médico praticamente prescreve a risperidona, porque é um medicamento que parece que ela regula, né? Mais ou menos aí, eu não sei, mas eu sei que na parte médica eu não entro porque não é minha área, mas sei que não tem essa medicação na farmácia popular. Então, agora como é ano de eleição, né? Esse ano, a partir de junho, eles começaram a liberar a risperidona na farmácia popular. Ah, então apareceu. Apareceu Que bom, na farmácia antes popular. tarde do que nunca. Só que a gente sabe que quando acabar a eleição, acabou, Vai sumir a medicação. Então, vamos falar da risperidona. A risperidona, ela é proibida nos Estados Unidos para tratar autismo. E no Brasil, ela é liberada. Porque a sintomacia... Tipo, quando você toma risperidona, você pode ter um aumento do hormônio que se chama prolactina. Ah, por isso que tem que fazer um acompanhamento de exames e aí, de sangue. A grande maioria da nossa população, você sabe, não lê bula, não tem conhecimento, o médico do SUS te atende em 5 minutos. Uhum. Então, não explica para você quais são os efeitos colaterais que essa medicação pode causar na criança. Sim. Então, os efeitos dela, e tipo, no meu filho, por exemplo, falando por experiência minha, meu filho hoje tem ginecomastia, que é o aumento das mamas, devido à utilização da risperidona. Tem crianças com 8 para 9 anos, meninas, que estão saindo leite das mamas. Entendeu? Porque ela acelera o metabolismo fisiológico da menina. Então, ela começa a fazer com que aquela criança vá para o período de menstruação. Então, ela tem que ter um acompanhamento muito grande. E aí, você chega no SUS, qual é o médico que passa o exame de prolactina para ver como é que está a saúde dessa criança? Não tem, eu acho que nem o particular pede. Entendeu? Então, assim, tem vários exames que são necessários. Eu posto no meu Facebook para que as mães entendam. Tem vários exames que são necessários para você poder olhar a fisiologia dessa criança. Porque se você não olha ela como um ser, você tratar ela só como autismo, você só vai estar entrando com medicações combinadas. E eu costumo dizer que toda mãe é médica do seu filho, né? Porque quando ele tem um problema, ela vai a fundo estudar, né? Parece até que ela fez uma faculdade, um mestrado, um doutorado ali naquela área, porque ela vai a fundo e ela estuda. E você estudou muito, né? Para poder chegar a essas conclusões. Exatamente. Até das medicações, quais são as reações que causam, quais são os exames que precisam, aonde é proibido. Então, tem medicações que eles abaixam os glóbulos brancos da criança. Então, tipo, essa criança fica muito sucinta a qualquer tipo de enfermidade. E você tem que estar fazendo exames o tempo todo. Uhum. Então, assim, meu filho já chegou a tomar, Rita, 7 medicações. E ele vivia extremamente irritado. O Henry é uma criança que, quando não consegue passar o que ele quer, que apesar dele não falar, ele se comunica. Ele se comunica por Libras, porque eu ensino, eu busco na internet, ensino meu filho Libras. Ele se comunica por PECs, que são figuras mostrando o que ele quer. Ele se comunica pelo celular, ele mostra o que ele quer comer, aonde ele quer ir e o que ele quer fazer. Então, assim, como que uma criança de nível 3 se desenvolveu dessa forma? Não foi só com a terapia do consultório, foi trazendo a terapia do consultório para dentro de casa. O Henry hoje está alfabetizado. O Henry hoje, ele escreve, ele pareia, ele tem todo o processo de alfabetização adiantado. O único problema do Henry é que ele não sustenta em sala de aula. Ele não tem sustentação em sala. Qualquer barulho ele tem é gatilho. Qualquer barulho. A criança gritou do lado dele, é um gatilho. E aí ele entra em crise e começa a bater a cabeça. Tem que ter aquele abafador, não é isso? Ele não consegue usar abafador de jeito nenhum. Então, assim, o Henry, respondendo à parte que você perguntou sobre a escola, o Henry estuda em escola particular. Ele tem uma psicopedagoga que vai à escola, monta o plano educacional individualizado, que se chama PEI, e aí esse plano educacional, ele olha quais são as coisas que o Henry gosta e quais são, tipo, se o Henry tem uma habilidade fina, boa, já está escrevendo, então ele vai adaptando todo esse ensino para que a criança consiga se desenvolver.
Porque não adianta você chegar para uma criança e dar um lápis se ela não sabe nem segurar o lápis. Então, você vai primeiro desenvolver a motricidade fina dessa criança para depois você vir trabalhar com lápis. Então, você vai fazer coisas com massinha, com tinta, com cotonete, com pregadores para desenvolver a pinça, para depois você vir inserir o lápis. Caso essa criança ainda tenha uma dificuldade, hoje existem adaptadores que você encaixa no lápis, encaixa na mão da criança e a criança consegue escrever. Então, assim, é todo um trabalho que você tem que fazer antes para a criança conseguir evoluir dentro da escola. Então, tipo, você vem para a área da saúde, regula essa criança e depois manda ela para a escola. A gente não tem uma ligação da área da saúde com a área da educação, que eu acho um absurdo. O médico tem que conversar com a escola, dizer, olha, essa criança não está apta para a escola. Aí o pai manda a criança para a escola, por quê? Porque se não mandar, o conselho tutelar vai lá na casa dele e toma o filho dele. Entendeu? Então, tipo, tem todo esse desespero do pai. Não, eu tenho que mandar meu filho para a escola. Aí a criança chega na escola, não tem uma mediação. A mediação que está com a criança, porque sim, existe uma lei que tem que ser um profissional especializado. Só que a pessoa que está com a criança não é um profissional especializado. Ela nunca viu uma crise, ela não sabe como mediar essa crise. Meu filho, apesar de todo o zelo que a escola tem, eu vou com ele até a escola me dá a liberdade de ficar com ele no recinto escolar e ele tem a mediadora dele. Quando ele desregula, ela traz ele para mim imediato. Mas a escola não tem uma sala de recurso, não tem uma sala sensorial para quando a criança começou a ficar desregulada, tirar ela, evitar a crise. Eu libero os meus profissionais para ir na escola da orientação à escola. Então, se a gente tivesse a área da saúde conversando com a área da escola, o psicólogo que atende essa criança em consultório, ele iria lá na escola e dizer, olha, dentro do consultório ele funciona assim, assim, assim. Então, vamos trabalhar com essa metodologia. Muitas vezes essa crise dele poderia ser ou pedindo para troca de uma medicação, o ajuste de uma medicação. Então, por isso que tem que conversar, né? Ou até mesmo o efeito de um medicamento que foi trocado recentemente. Exatamente. Falta dessa sala sensorial, né? Como você citou, né? A falta da sala sensorial, porque se você tem uma sala sensorial e você tira essa criança daquele meio que desregulou ela, você consegue entender qual foi o start e você evita isso. Aí, tipo, a escola. Meu filho, por exemplo, é extremamente tecnológico. A escola não quer que a criança mexa com o aparelho celular. A escola não quer que ele se desenvolva na parte tecnológica, porque, tipo, está todo mundo estudando com caderninho. Porque, assim, a escola não está preparada para nem quem está abaixo da média e nem quem está acima da média. Ela está com os medianos. Então, tipo, ela pega aquela receita de bolo e taca para todo mundo. Só que no caso de uma deficiência como o autismo, não serve. Porque senão você está excluindo essa criança de se desenvolver. Você tem que trabalhar com equidade. Você tem que dar suporte a essa criança para que ela se desenvolva igual às outras. Então, se uma criança não precisa de tanto suporte, você vai dar para outra. Entendeu? Então, a gente precisa mudar essa realidade, começar a mostrar que a gente precisa trabalhar com coisas mais lúdicas. Eu trouxe até um exemplo de uma brincadeira que eu faço com meu filho, que é lúdica, né? Então, aqui, o alfabeto? Não, isso aqui são palitos. É para trabalhar a motricidade da criança e a atenção. Então, você trabalha a motricidade fina, porque a criança vai pegar e ela vai ter que formar a figura. Então, ela tem que ter atenção e a motricidade fina. É uma brincadeira? É. Só que ela tem que simplesmente replicar a figura ao lado aqui para você. Então, aqui, porque tem muitas crianças que têm dificuldade em abrir um pacote de biscoitos. Se você der um pacote de biscoito na mão dessa criança, ela vai pedir para você abrir, porque ela não vai conseguir abrir. Ela não tem esse movimento que chama-se movimento de pinça, não é isso? De pinça. E, assim, a mãe, ela tem que entender que o filho dela precisa se desenvolver. Então, ela não pode abrir o pacote. Ela tem que ensinar a ele a abrir o pacote. Nem que demore 10 minutos para ele comer. Dar autonomia para ele. Entendeu? Ensinar. A gente tem que ensinar o nosso filho a autonomia. Só que, assim, a maioria das mães estão com problemas psicológicos, a maioria dos parceiros saíram de casa, deixaram elas sozinhas, são mães solos, não conseguem trabalhar. Não tem um apoio. À noite, poxa, hoje meu filho está regulado, mas meu filho já acordou 5, 6 vezes no meio da noite, eu passar a madrugada com ele todinha, e 5 horas da manhã ele dormir e eu ter que ir para o trabalho. Diversas vezes eu fui para o trabalho exaurida, porque eu não dormia à noite. E não é uma noite, são várias. Entendeu? Porque a criança, ela pula. Meu filho tem shutdown. O que é shutdown? A criança desliga. Ela está brincando, está rindo e pum, apaga. De eu ficar a noite inteira tentando ver se ele está respirando.
porque eu não consigo dormir, porque ele não dormiu de forma natural, entendeu? Então, assim, tem muitas terminologias que ainda não foram passadas para o português, e, assim, as mãezinhas não sabem. Looping a fuga da criança. Quando a criança tem uma sobrecarga sensorial e ela não quer entrar em crise, então o que o corpo dela diz? Sai daí. Então, ela sai correndo daquele ambiente. Só que ela sai correndo, não enxergando nada. Então, ela pode passar na frente de um carro, ela pode passar, ela vai se jogar no chão, ela não vai botar a mão no rosto. Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar, os pais dessas crianças, para eles poderem entender o que essa criança tem e trabalhar esses gatilhos nas crianças. Agora, Fabiana, isso é um assunto que ele é extenso, Muito. né? Se você for colocar, você vai falar muita coisa sobre isso. Eu acho que a gente está faltando um espaço, né, para falar sobre esse assunto do autismo. Porque você vê tanta coisa que você falou aqui agora, e tem muito mais. Muito mais. Muito mais, né? E seria até uma forma de orientar os pais que muitas vezes estão desesperados. As mães, que eu acho que as mães que são as mais sacrificadas, elas não têm nem noção do que fazer com seu filho, né? Porque muitas vezes ela tem que ir à escola levar uma reclamação porque seu filho fez alguma coisa lá e a escola não está preparada e ela fica desesperada e não sabe, não tem apoio médico, não tem apoio da escola, não tem apoio de nada. Então, assim, eu tenho que te perguntar isso. Caso você seja eleita, o que você pretende, tá? Melhorar, eu vou dizer melhorar, talvez não seja a palavra melhorar, mas o que você pretende trazer para Itaguaí para melhorar a vida dessas crianças, tá? E também da educação, que precisa, né, desse apoio, porque muitos profissionais da área de educação não sabem também o que fazer, Sim. porque não tem assistência médica, aquela criança não está assistida, né? Ela está ali, ela sabe que aquele aluno tem alguma coisa, ela sabe que pela vivência, porque já passou por várias crianças, já passaram pelas mãos daquela pessoa, ela sabe, ela estudou, mas ela não vê que não existe ali um tratamento. Então, ela fica desesperada. Tudo que ela fizer não tem efeito, né? Então, falta tratamento porque falta profissionais da área de saúde também. Então, o que você faria, tá, caso eleita, para isso? Para melhorar não só a vida dessas crianças, como também para melhorar a vida dos servidores. Então, hoje eu já faço um trabalho de assistencialismo no município, né? Uhum. Eu ajudo várias mãezinhas, dando todo o suporte de alfabetização. Eu envio material lúdico para essas mães. Eu dou orientação de como elas precisam acessar as coisas, como fazer terapias em casa, como procurar o benefício que elas têm direito, que é o BPC Loas. Eu, sendo candidata a vereadora, o que eu pretendo fazer junto com o meu majoritário? Um espaço só para crianças atípicas, não para o autismo, crianças atípicas, porque nós temos várias outras comorbidades que também precisam de tratamentos. Então, tendo o neuro, o psiquiatra, tendo uma equipe multidisciplinar dentro dessas áreas, de cada uma que as crianças precisam, inclusive psicomotricidade, que tem muitas crianças que têm falta de mobilidade. Eu pretendo interligar a área da saúde via sistema com a área da educação, porque o médico tem que conversar com a área da educação, o médico tem que dar alta dessa criança para ela poder ir para a escola. Então, se essas duas áreas não se conversarem, não vai mudar nada. Você pode botar terapia, você pode botar profissional, mas essas duas áreas precisam conversar. Eu acho que assim, temos que ter um sistema adequado junto da parte de saúde, que automaticamente, quando o médico prescreve uma medicação para uma criança que tem utilização de medicação controlada, que ela não pode ficar sem essa medicação tem que ser comprada de imediato. Ele tem que ter acesso ao estoque da farmácia para poder saber, olha, tem uma criança que precisa dessa medicação, o estoque está baixo, tem que fazer requisição. Eu sou compradora, eu fui compradora de multinacional, então você consegue enxergar o estoque de qualquer lugar, você tendo acesso de forma de consulta. Então, existe essa possibilidade do médico entrar no sistema, se está faltando essa medicação, faz requisição. Falta um sistema unificado. E unificar os sistemas. Então, tipo, se o médico passou um tratamento, esse tratamento tem que ser cumprido. A criança tem que sair de lá do consultório ou até a farmácia que seja e ter o tratamento adequado. E a medicação não pode faltar.
O grande problema hoje é que assim, o médico passa uma medicação, não controla essa medicação nos exames fisiológicos, essa criança sai do consultório dele, só vai voltar 3 meses depois ou 4 meses depois. Essa criança fica sem receita e fica sem a E a medicação. receita hoje em dia só é um mês, né? Exatamente. Então, assim, como que você vai fazer uma melhoria se essa criança não pode ficar sem essa medicação? Entendeu? Então, eu acho que assim, unificando os sistemas da área da saúde e da educação e a área da saúde enxergar a farmácia, eu acho que você vai conseguir pelo menos melhorar 90% da estrutura de desenvolvimento dessas crianças. Então, eu pretendo fazer tudo isso. Como? Unificando sistemas não tem gasto público. É só uma programação. Eu também sou programadora. Então, assim, não dizer para mim, vai gastar Não vai, porque você simplesmente enxergar um sistema do outro e as pessoas se falarem. Então, dar treinamento aos servidores, para que os servidores consigam ver isso, que não é mais uma tarefa para eles, mas simplesmente fazer com que a vida desse paciente se torne melhor e tenha desenvolvimento. E acompanhar essas crianças de verdade. Fazer um acompanhamento de verdade na vida dessas crianças. O servidor hoje, como é que o médico vai atender 100 pessoas? Não, tem que contratar servidores para poder trabalhar, botar médicos para poder estar fazendo a triagem dessas crianças, fazer todos os cadastros dessas crianças, porque, assim, não adianta você cobrar que o médico não está atendendo, sendo que estão colocando 200 crianças para o cara atender num dia. Certo. Olha, Fabiana, eu acho que realmente nós precisamos, né, disso. É uma área que eu gosto muito, tá? Eu desejo boa sorte para você, Muito certo? obrigada. E é muito comovente, realmente, a sua história, né? Do Henry, que levou a mãe a ser candidata. Bom, agora, muito obrigada, viu? Obrigada. Agora nós vamos falar com a Sheila Perrier. É isso? Sheila é graduada em Direito, é atuante no mercado imobiliário, Sim. é engajada na luta das mulheres, né? E tem uma filha, Tayane. Tayane. Bom, nós temos aqui uma foto que você está vindo, assim como a Fabiane, vocês estão vindo pelo apoio do Donizete. Sim. Porque é uma coligação, né? Isso são vários partidos, 5 partidos que se juntam, como os outros também fizeram isso. Sim. E aí escolhem aquele candidato Como majoritário. Por isso que você falou, o meu majoritário. Exatamente. Seu majoritário é o Donizete. Então, quero que você se apresente mais um pouquinho. Eu apresentei assim uma prévia. Eu queria que você me dissesse o que te levou a se candidatar à vereadora, que agora você é candidata a vereadora, né? Me fala um pouquinho da sua... Então, sou Sheila Perrier, né, como você já falou. Eu sou atuante no mercado imobiliário, já venho há 15 anos nesse mercado. Uhum. Fiz todos os lançamentos aqui de Itaguaí. E hoje, com tristeza, falo que não tem um sequer. Os incorporadores, ninguém está tendo incentivo para estar aqui. Atuar em Itaguaí. Verdade, porque nós sabemos a problemática que hoje existe, né? Sim. O mercado imobiliário é um mercado promissor, né? Faz parte de todo o desenvolvimento da cidade aqui. Temos, inclusive, um aí que está agarrado, também por problemas políticos. Agora, você pode me dizer, Sheila, tinha, por acaso, não sei, pode ser que eu esteja errada, algum projeto de shopping para cá, para Itaguaí? Sim, tinha. Eu sempre ouvi falar isso. Esse, inclusive, está agarrado. É um projeto muito bonito. Sempre ouvi falar uma década atrás. Isso. Semana passada, inclusive, teve uma reunião, né, com os proprietários para tentar retomar essa obra. Nossa, precisa, né? Sim, é um projeto muito, muito, muito bonito. Mas isso é dinheiro, é trabalho, é dinheiro que entra para Itaguaí, porque a gente sabe que aqui, quando você quer ir ao shopping, você termina aí, você vai... Você não vai, você vai... para Barra, Recreio, porque você tem um shopping maior, tem, né, alguma coisa que você quer mais de qualidade, uma praça de alimentação extensa. E a gente está deixando de arrecadar dinheiro com isso, né? E aqui espaço temos, né? Infelizmente, nós não temos vontade política. Que aqui 100% é política, né? Nós sabemos disso.
E está ali, eu espero de verdade, está em negociação, já tem também um investidor querendo comprar lá, eles estão negociando. Espero que finalize, porque é muito triste, né? Sim. Você vê, graças a Deus, E todos é um os investidor de empreendimentos- nome, né? É um investidor de nome. E aí eu espero que aquilo realmente funcione, porque o município tem condições, né? Temos áreas, Temos. só não tem, exatamente, só não tem o incentivo. E, obviamente, que se o município tiver equilibrado, né? Tiver um incentivo, teremos outros, não só aquele, né? Ali o Fusion também tem algumas lojas embaixo, mas o projeto é bem diferente Aquele do outro. projeto do Fusion, ele foi um projeto que, na sua visão, você acha que deu certo? Deu certo ali, né? Ele está todos os apartamentos, né, estão ocupados. Ainda tem pouquíssimas unidades, porque ali Entendi. são as duas torres frontais. Começaram né? agora, né? Porque até um tempo atrás ele estava um pouco parado, assim, né? Eu acho que Andando falta mais lentamente, incentivo aqui para conseguir ali dar bons escritórios, boas salas de consultórios, né? Sim. Então, A gente estrutura é precisa, boa, é a boa. A gente estrutura é bem precisa abrir legal. mais o espaço para esse mercado aqui em Itaguaí, onde um consultório com certeza vai necessitar de um atendente, né? Emprego que geração de gera emprego, geração de sempre. emprego e laboratórios, né? A gente precisa. Tinha até uma universidade, não sei se tem ali ainda, Saiu. a Estácio Acho que saiu. saiu. Tinha Era uma ali universidade embaixo, eu ali, acho que não está mais. não está mais, vê? Era uma coisa que Agora só tem EAD em Itaguaí. Em algumas unidades de algumas faculdades, mas só EAD. Não tem campus físico. Que precisamos, né? Muito. Precisamos, a educação é Porque extremamente Na defasada. realidade, não há incentivo para que essas universidades se estabeleçam aqui na cidade, né? Você tem como, por exemplo, acessar Santa Cruz, que é próximo, relativamente próximo, mas fica sob a égide da Prefeitura do Rio, e não da Prefeitura de Itaguaí, que parece que tem o prazer em travar as coisas, né? Não deixar tudo a quando cidade desenvolver, né? Quando se fala em educação, então, verdade. Eu mesmo fiz a minha faculdade em Santa Cruz. E o problema não é você fazer a faculdade em outro município. O problema é a condução para você voltar para sua cidade. Sim. Então, muitas das vezes eu tinha que sair da sala antes do horário, porque o ônibus parava um certo limite. E as combis, se tivesse dentro, você não rodava a Kombi. Então, assim, apesar de Santa Cruz ser muito próximo, às vezes eu saía da faculdade 9 horas, chegava meia-noite, 1 hora da manhã em casa. exatamente. Há uma dificuldade muito grande de você ter que encarar Rio Santos e voltar. As pessoas terminam desistindo. Ou então vai fazer EAD, que não é a mesma coisa, até porque tem cursos como direito, não tem. Né? Os Tem da área da cursos, saúde também não. A área de saúde não tem. Tem que fazer lá. Presencial, E a gente não sim. tem faculdade aqui para fazer. A gente tem a faculdade da Rural, mas não tem todos os cursos. Né? A gente tem apenas o curso, pouquíssimos cursos. Não Que tem. também tem dificuldade desse deslocamento, Tem né? dificuldade. Porque a rural é no município vizinho aqui também, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Sheila. Você, porque a gente tem que perguntar a quem trabalha com isso, né? Então, eu quero perguntar com relação aos imóveis daqui. Você acha que tem muitos imóveis que estão à disposição? Quando eu digo à disposição, é à venda ou com placa de aluga-se. Sim, tem Aumentou. tem bastante coisa. Aumentou, né? Tem bastante Eu tenho coisa percebido disponível, isso, porque onde eu passo, eu vejo as placas de alugam-se e as pessoas estão entregando, né? É comercial, tanto comercial quanto residencial. Né? Eu estou vendo isso. As pessoas ou estão saindo de Itaguaí ou estão indo morar com seus pais e estão entregando. Eu não sei o que está acontecendo. É muito triste a situação, né? Muito, muito triste, mas vamos mudar isso. Né? Deus Novos quiser. tempos estão. Precisa... E isso está na vindo. nossa mão, né? É o que eu falo sempre, né? Sim, A virada de chave agora, a decisão está na nossa mão. exatamente. Precisamos exatamente fazer isso agora. Sheila, você é graduada em Direito, tá? Direito te faz, assim, é uma área que dá um leque para você, né? Você consegue, principalmente na área imobiliária, você consegue lá ter acesso às leis. E eu queria te dizer o seguinte, que hoje, em Itaguaí, você consegue ver
né? Como é que está a legislação para acesso a esses imóveis? Né? Você já disse aqui que a gente tem algumas burocracias para entrar novos empreendimentos. Sim. Né? Então, isso te facilita porque você conhece a lei. E o que você acha das leis que foram criadas, né? O código. Dentro de Itaguaí, que estão dificultando a vida do comerciante, que está dificultando a entrada de outras pessoas? Sim, na verdade está engessando, não somente no ramo imobiliário, né? Mas em todos os ramos. Qualquer um que vá solicitar a documentação ali, infelizmente, esbarra em uma burocracia. inviabiliza. Eu acho, você pode até me corrigir, por favor, eu acho que um dos IPTU mais alto que existe no Rio de Janeiro é o de Itaguaí. Sim. Se você for ver... Está equiparado à Barra da Tijuca. Nossa Senhora, não, é muita Sim. gente, é muita coisa. Eu fico pensando assim, peraí, e de onde que a gente mora? Na Sim. Barra? O alvará também é caro, né? E é super Tudo. difícil Quando ser sai, conseguido. né? Quando né? sai, Quando né? sai, né? Ontem eu ouvi da nossa própria vice que ela está com o alvará que solicitou e ela não conseguiu. E aí? É. A burocracia em Itaguaí é muito Muito grande. grande. Abertura de empresas Por causa demora das muito leis que tempo. criaram. Então, tudo é engessado, tudo é burocrático, tudo tem que ter jeitinho para você conseguir. Então, se você quer andar de forma adequada, correta, Tem que ter jeitinho? você não anda. Minha irmã abriu a empresa dela minha irmã é médica e tem o esposo dela também é médico. Então, para eles serem PJ, eles tinham que abrir a empresa aqui em Itaguaí. Ela tentou de todas as formas possíveis, não conseguiu, nós fomos para o Rio de Janeiro. Olha aí. Então, tipo, Absurdo. poderia estar dando imposto, poderia estar fazendo... Ela trabalha em Itaguaí, só que todas as notas dela são retiradas pelo Rio, porque aqui eles não liberam o processo, engessam. E isso ocorre que o município deixa de arrecadar. Deixa de arrecadar. E é um médico que atende Gente, e atua dentro de Itaguaí. Vocês têm a noção do que é esse relato, né, de que deixaram de investir em Itaguaí para investir em outra cidade porque Itaguaí dificulta ou porque tem uma das maiores dos maiores impostos, né? Então isso tem que mudar. E está na mão de quem? Está na mão de vocês. É isso aí. A verdade é que nós precisamos mudar isso. Não dá para ficar mais... Já, né? Porque isso não só mexe com... você pode falar assim, mas isso aí não é problema meu. Isso é problema do comerciante. Eu não vou abrir nada, eu não vou abrir nenhum comércio. Para que eu quero me preocupar com isso? Vai impactar também no seu bolso, vai impactar também na sua vida. Porque você vai precisar de um emprego. E provavelmente vão ser empresas que vão deixar de entrar aqui em Itaguaí. E você não vai estar, né, empregado. Então, vai impactar. Hoje, no meu ramo, é o que eu falo. Não tem um incorporador querendo aqui. Outro dia eu tive uma notícia de um que tem um projeto, um empreendimento pronto e ele está torrando a área porque ele não quer saber daqui, não consegue. Vai perder tempo. Então, Vai perder ele tá tempo. Até torrando porque o empreendimento você vai dele. fazer um empreendimento no local onde não tem emprego, né? Muitas vezes a renda das pessoas, né? Muita gente não tem emprego, não vai investir. E ele não não vai consegue comprar. a legalização. Como faz? Não E faz, também né? tem a Porque ele questão não da pode documentação, comercializar. que existe essas burocracias. É o famoso toma lá da cá, né? Você quer que sua documentação corra? Então vamos lá. É. Dê-me cá que eu te dou aí. É assim? Infelizmente, Só que isso tem que acabar. Isso precisa acabar, tem que ir do modo certo. A gente não pode favorecer a corrupção. A gente precisa lutar pelos nossos direitos. Você que fez, né, a área do direito sabe disso. Precisamos saber das leis para poder cobrar e ir atrás do que é certo. Né? Não ficar concordando com essa corrupção que está pairando aqui em Itaguaí. Isso tem que acabar, porque isso está impactando muito na vida das pessoas e está impactando não só na vida do servidor, mas também na vida das pessoas que aqui moram. O município não desenvolve, né? Não desenvolve. Pelo contrário, né? Pelo contrário. E cada dia que passa, a gente vê mais as pessoas saindo daqui, a população ela diminuiu, porque as pessoas saíram e também a gente
Tem pessoas que estão desempregadas, pessoas que não têm renda, e pessoas sem renda não faz não faz a economia girar, né? Então, a gente precisa que isso tudo seja mudado. E só vai mudar através da mudança que tem que ocorrer. Exatamente. Sheila, caso você seja eleita, o que você pretende fazer para melhorar a vida da população de Itaguaí? O que você pretende? Eu até não no ramo imobiliário, né? Mas Não, já isso, na sua... Mas, assim, na bandeira que eu também levanto, eu tenho aqui um ofício, que eu já fiz essa requisição, é o retorno do IML para cá, para atender as mulheres, né? Que são agredidas, né? Que, infelizmente, o índice é muito grande aqui, viu? Não só aqui, como Mangaratiba também soube outro dia que o número é muito alto. Então, essa solicitação já foi feita, mesmo eu ainda não sendo nem candidata. Então, você... exatamente. Essa solicitação, você tá tem a causa... Você ainda defende a causa das mulheres, né? Então, eu tenho até uma outra pergunta para te fazer. O que você acha com relação as pessoas que fazem a ronda, né? Por exemplo, vai ser chamado, me ajude, porque vai ser chamada, uma mulher foi aí agredida pelo companheiro. E aí ela vai chamar a polícia, ela vai chamar alguém, a guarda, né? Vai chamar a guarda. E aí a gente vê que aqui em Itaguaí não tem mulheres... né? Na guarda. Aliás, nós temos muito pouco, né? Parece que 8 ou 9. E não tem mulheres, até tem, mas muito pouco. Eu acho que só é uma. Se não me falha a memória, 1 ou 2, no máximo. Isso é muito difícil para uma mulher que está sendo, né? Agredida, né? Agredida. Não sei se vocês conhecem, aqui perto, em Serra, Espírito Santo, existe um botão do pânico. Sim. Se a pessoa... É um aplicativo que ele rastreia, no caso, o agressor. E se ele se aproximar tantos metros da sua casa, ele começa a apitar e a mulher vai aperta esse botão e a polícia automaticamente vai para a sua residência. Mas isso quando ela já tem uma medida protetiva. Exatamente. Mas quando ela não tem uma medida protetiva? Então, mas né? é uma que é o coisa primeiro que pode contato que ela vai ter né? com alguém. Que o botão do pânico funciona perfeitamente lá no Espírito Santo e poderia funcionar aqui. O problema é que a grande maioria tem tanto medo de ir até a delegacia, abrir uma ocorrência, chega na delegacia, é tratada com ela vai ser tratada por um homem. Que, quando é aceita. Quando é aceita. E quando é aceita. Eu ouvi de uma outro dia que ela foi registrar e o policial falou que não ia registrar. Não ia registrar. Exatamente. Não é isso? Nós temos aqui o Conselho de Mulheres. Você conhece o Conselho de Mulheres, que fica em frente ali, de frente para a prefeitura. Perto da prefeitura ali. Não é isso? Ele é recente, né? Foi até criado uma Secretaria da Mulher, não é isso? Só que existe, falta muita coisa ainda. Uma DEAN, né? Aqui que nós não temos. Falta muita coisa acontecer ainda em prol da mulher, porque nós temos uma realidade muito diferente. Hoje, na área rural, eu costumo dizer que as pessoas que moram na área, né, no Rio de Janeiro, nas comunidades, elas convivem com um problema, que é o tiroteio toda hora. Na área rural, ela tem outro problema, que é o alcoolismo. Né? Falta de entretenimento. Aí termina a ociosidade. É. Então, ela termina entrando no... O alcoolismo muitas vezes é o que acontece dentro das famílias na área rural. E, com isso, facilita com que o homem agrida a sua esposa, a sua companheira, né, dentro da área. E, muitas vezes, ela sofre isso calada por anos. Sim. E ela tira como normal isso. Né? Tem medo de registrar. Ele pode matar, ele pode fazer acontecer e ela vive aquilo ali. E ela vive aquilo. E aí, quem vai lá para poder socorrer aquela mulher? Ela vai sair agora. Ela vai sair de lá. Ela vai sair de lá da área rural para vir aqui para baixo, lá para onde tem o Conselho de Mulheres ali, onde tem aquele atendimento ali das mulheres,
Como que ela vai fazer isso? E às vezes a pessoa não tem nem dinheiro Dinheiro vir. pra vir. Está lá no Chaperó, como é que ela vem? Exato. Ela vai na delegacia, olha, eu estou sendo agredida. E ainda é maltratada. Não, você não está sendo agredida. Isso é coisa da sua E, cabeça. aliás, outro grande problema com a cidade de Franca é o transporte, né? Transporte que a gente não tem, exatamente. É difícil para aqui, isso, caótico, né? Muito caótico. Sem contar com os tiroteios também, né? Porque aqui também existe. Tem né? na área de cá, né? Você está falando na área de Itaguaí, na área de cá. Eu Então, ouvi um relato ontem de uma pessoa que ela pegou uma Kombi, ela teve que vir segurando o banco da Kombi, Por porque quê? o banco estava quebrado. Outro dia, eu tive que vir segurando a porta. Falei, gente, eu pelo já amor vim de segurando Deus. a porta de Santa Cruz para Itaguaí. Então, esse horrível, né? ofício, foi um ofício que você Sim, um ofício fez. com o deputado. Esse ofício você fez para onde? Então, eu fiz a solicitação foi feita via deputado Com licença. amigo Wellington José, que foi pela LERJ, né? Ah, foi uma indicação, Uma indicação tá? via deputado. O governador, Isso. né? Para o retorno, porque aqui já teve, né? Já teve uma sala que era IML, daí foi retirada, então. Porque ainda Pedindo tem esse retorno. problema, né? Muitas vezes a mulher ela é agredida e ela tem que ir. Lá para o centro da cidade para fazer Ela vai fazer abrir o uma corpo de ocorrência delito. e ela vai ter que fazer um Se ela não boletim. tem como chegar aqui, como é que ela chega? Ela vai ter que fazer um boletim de Suplício, né? ocorrência e vai ter Completo, que né? ir para outra cidade para poder ela fazer O corpo de delito. o corpo de delito. E se essa mulher não tiver dinheiro, como é que faz? Ela não faz. Ela não tem suporte. Ela vai ter liberdade para ir lá? A mulher está sendo agredida? Acho que não, né? Não. Porque ela volta para casa e o que ele faz? Ou ele Vai agride agredir mais ela ou ele demais. mata. Ah, você foi na delegacia? Foi Vai falar apanhar de novo. vai apanhar e às vezes vai até morrer. Então, assim, é muito difícil essa situação. Precisa ser vista com um olhar bem, bem clínico, né? E aí você está pedindo, então, que seja reaberto o ponto de atendimento do Instituto Isso. Médico Legal. E você já tem um local que você sugere? Ele funcionou ali que é o Já antigo funcionou CSU. uma Sim, vez? já existiu aqui. Daí foi Onde retirado. era? No CSU, ali próximo à SEDAI. Onde é a casa do pai? Casa do Pai. É. Ah, onde era a casa do pai? E ele saiu já em que foi momento? ali. Eu não sei exatamente o momento que saiu. Eu sei que ele já teve um tempo aqui e foi retirado. Eu não sei qual o motivo. Entendeu? Mas já existiu ali. Então, que Sheila, volte. muito interessante, tá? O seu projeto. Acho que precisa, Itaguaí precisa, Necessita. Né, necessita nesse momento, muito, né, desse olhar para as mulheres que hoje estão aí em vulnerabilidade, precisando de uma outra mulher que veja, que corra atrás, né? Não só basta abrir, tem que ir lá e tem manter, né, o fôlego ali. sim, você tem que facilitar o caminho para ela. Não dá para você só botar aqui e o caminho para chegar até ali. Faz como? Né? Precisa de facilitar. Precisa, Eu estou segurando que você vai sair da sua casa, vai chegar até aqui e você vai conseguir fazer isso, né? Só que hoje a gente vê que não é essa a realidade. Existe, sim, aqui um ponto de acolhimento das mulheres, porém, a gente vê que não existe, né, um caminho traçado para que dê Que ela segurança, para que ela conclua, né? possa... Exatamente. Muito obrigada, viu? Nada, eu que E agora agradeço. eu vou entrevistar Marcelo Paes. Opa, Tudo bom, Marcelo? pertinho dá para apertar até a mão, tudo bem, Olha, Rita? pertinho, né? Marcelo, você é professor, Sim. né? É jornalista e cantor nas horas vagas? Nas horas vagas, Nas é. horas vagas. Você é aquele que canta no banheiro? Também? Também, né? Também. Acho que todo mundo começou Também. por lá, né? Tudo que... Ah, não, mas eu não canto no banheiro porque os vizinhos não vão tá. deixar. Os vizinhos vão achar um horror. Você é pai de Miguel, né? Isso, E Maria Eduarda, isso. tá? Aqui está a sua candidatura, você vem pelo Cidadania, Cidadania. que também é a coligação, né? Também coligado com Donizete, né? Sim. E ele aí. Inclusive, eu tive a oportunidade de falar com ele vindo para cá e mandar um abraço a você e a todos, né? Que acompanham esse podcast, o canal, os servidores. Muito né? obrigada, Um abraço. devolva. Pois é. A Cassandra, sua esposa? Cassandra, minha também? esposa. Tá, acho que as fotos aí, né? Tem foto da Cassandra? Ah, tá. Bom,
Vamos lá. Ô, Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida, o que você faz atualmente, Sim. né, com os seus projetos. Fala aí pra mim. Perfeito. Olha aqui a Cassandra. É. Bonita sua esposa, viu? Obrigado, obrigado. Bem, eu primeiro quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, tá, Rita? E, através de você, abraçar todos os servidores, as minhas colegas que estão aqui também, Sheila, Fabiana. E a gente... É muito bom falar de política, né? As pessoas às vezes falam assim, não, eu não gosto de falar de política. Não, tem que gostar de falar de política. É diferente. Os políticos que entristecem a nossa gente, né? Eles não são alvos dos nossos debates. Nossos debates são as questões realmente públicas, né? Políticas públicas, o que pode ser feito para melhorar. E respondendo a sua pergunta, né? Eu sou casado há 33 anos com a Cassandra, tenho esses meus 2 filhos, Maria Eduarda com 21, Miguel com 12. Sou professor, sou jornalista também, cantor nas horas vagas. E até é engraçado que essa parte do cantor é porque eu há 6 anos mantenho um programa que leva o meu nome. Comecei na Rádio Metropolitana. Esse programa. Isso, programa Marcelo Paes. E na Rádio Carioca, né? Na Rádio Carioca? Estou devidamente licenciado, né? No período certo que a legislação exige. Tem né? aquela licença. Hoje o programa está fora do ar, né? Aí, no lugar dele, a minha esposa apresenta um outro programa, né? Alternativo para preencher o horário, enfim, as nossas pautas, né? Mas, através do programa, eu comecei a desenvolver um quadro com um olhar para a música dos anos 80, que foi uma música que marcou época, né? Sobretudo do rock nacional, que eu gosto muito do rock nacional. E aí, entrevistando esses roqueiros dessa geração, né? Doutor Silvano e companhia, João Penck, seus miquinhos amestrados, Luciano Bahia, essa turma toda boa, a gente começou a desenvolver também umas turnês, né? Sim. Fizemos ali alguns encontros, né? Em alguns teatros, algumas casas. E aí eu voltei, que na minha juventude, né, eu cantava, eu voltei também, por estímulo dessa turma, né, com a banda, a também me apresentar junto com eles nesses shows. E aí vem essa parte da comunicação com a música. E professor, eu sou professor já há um bom tempo e trabalho dentro de escola há 35 anos, né? Comecei com 16 anos, né, comecei trabalhando assim como estagiário numa secretaria de uma escola, depois me formei pedagogo, né, também sou professor de filosofia, sociologia. Eu fui proprietário de uma escola aqui no Califórnia de 2009 a 2021, o Centro Educacional Movimento e Arte, e também sou proprietário do Centro Educacional Educação de Marcelo Paes, que tem um olhar voltado para os adultos. A gente trabalha lá com o EJA, que é o antigo supletivo, cursos técnicos, enfermagem, formação de professores. E assim, a minha lida sempre foi com pessoas. E eu costumo dizer que política tem que ser feita assim, por pessoas que gostam de pessoas, né? A gente fica falando aqui das possibilidades que Itaguaí tem e não usa. É como a gente vê aquele primo arrogante, rico, que não quer atenção para o primo mais humilde, né? Porque aqui tem tanta estrutura, uma cidade que fatura 100 mil reais por hora, né? Por que faz tão pouco pela saúde, tão pouco pela educação? Então é isso que nós precisamos resgatar. A nossa majoritária tem um olhar muito sensível para esse segmento, tanto da saúde como para a educação. A nossa vice, né, tem ali um legado deixado pelo pai, que já foi prefeito da cidade, com um olhar pontual para a educação, né, onde a gente entende que o papel da escola na vida da família não pode ser limitado somente segunda a sexta-feira. Tem que ter uma interação, uma integração também nos finais de semana, como já teve, né? E que a gente precisa, além de retornar com esse projeto, otimizá-lo, intensificá-lo de acordo com as possibilidades que nós temos hoje. De estimular as famílias, de estimular a família a ter a consciência de que, de fato, a transformação é pelo conhecimento, né? E que essas famílias possam ser assistidas também dentro das escolas nos finais de semana, né? Que é um dos nossos pilares. E desenvolvimento para essa cidade, né? Uma cidade como a nossa, que tem uma geografia que propicia, por exemplo, um acolhimento turístico, né? A gente poderia estar recebendo turistas de tudo quanto é lugar. Mas não há um atrativo para que isso aconteça. Primeiramente, assim, um atrativo para que as empresas venham para cá, para gerar emprego, renda, né? Como a gente já discutiu aqui e falou, as pessoas vão para Santa Cruz porque é Rio de Janeiro, porque lá é muito mais fácil, um alvará, muito mais fácil você se estabelecer como pessoa jurídica. Então, isso é que tem que destravar. E a gente bate muito nessa questão aqui das licenças ambientais, que são realmente um absurdo. Porque tem aqui empresa que não se instalou porque foi cobrada uma compensação de 10 milhões de reais. Quer dizer, é algo surreal. Então, parece assim, você quer fechar todas as portas, só não quer dizer. Mas você quer fechar todas as portas. E isso é muito complicado. E a gente volta aí falando dessa questão da consciência. Porque se a gente está insatisfeito, aí não vou citar nome aqui de vereadores de mandato, né? Mas a gente ouve um monte falando de um monte de vereador, né? Mas só que todos os vereadores que lá estão, hoje, eles não entraram pela janela.
Não. Não Foi entraram pela colocado janela. por nós. Exatamente. Então, isso tem que ficar muito claro, porque a gente não pode protestar com tanta veemência e, na hora da eleição, votar de forma irresponsável. Exatamente. Né? É todo um processo. Então, realmente, o engajamento das pessoas tem que ser muito voltado para isso. A gente, por exemplo, enxerga, eu tenho aqui alguns servidores que eu falei que vinham para cá, falaram algumas coisas, né? Por exemplo, as pessoas reclamam do auxílio para passagem, né? Que é dado uma ajuda de custo, não que por direito tem essas pessoas para Sim, o seu você fala deslocamento. dos servidores daqui de Itaguaí que Isso. estão ainda lutando pelo auxílio, nosso auxílio de R$ 8, que é R$ 8, está congelado, parou, e com R$ 8 ninguém paga mais uma Sim. passagem. Isso. Que antes Então, vocês recebiam 2 passagens, hoje vocês recebem uma Sim, nós recebemos uma só e defasada. e defasada. E defasada. Temos que tirar dinheiro do bolso para poder... Fora da realidade, Fora. né? Como é que você E- vai trabalhar se você não tem nem como chegar ao trabalho? Exatamente. Exato. Então, assim, o governo que não enxerga que tem que valorizar o seu servidor é um governo fadado a dar errado. Sim. Né? E hoje não adianta você querer se pintar de bom moço, que nós temos a favor essa questão tão maravilhosa que é a rede social, que desmentiu grandes emissoras, né, com as suas colocações. Porque a gente não vive mais dentro de uma caixinha, a gente tem outras opções, a gente pode buscar mais informações. E a gente vai percebendo aos poucos quem de fato está valendo a pena a nossa atenção, o nosso apoio, a nossa consideração e quem não está. Assim, o meu partido, né, o Cidadania, há 9 anos, eu estou presidente há 9 anos do Partido Cidadania aqui na cidade, e tenho orgulho de falar, por exemplo, o nosso presidente nacional hoje é o Conde Bittencourt, que era o nosso presidente estadual, hoje é o presidente nacional, teve presidente na LERJ por 4 mandatos, um defensor da educação, foi secretário de educação também, né, fez um brilhante trabalho que nos orgulha bastante. Hoje o nosso presidente estadual, o Elbert Rezende, prefeito de Macaé, também uma cidade pujante, que arrecada 5 bilhões, né, Itaguaí arrecada 1 bilhão e 200, Macaé arrecada 5 bilhões, e ele fez lá um mandato que hoje ele está indo para a reeleição, a última pesquisa agora, ele está com 74% de intenção de votos, o segundo colocado com 10%. Então é uma sinalização clara de que a cidade está reconhecendo o trabalho que ele fez, todo dia inaugurando creche, reinaugurando creche, criando postos de saúde, reinaugurando postos de saúde, cuidando da pavimentação, cuidando de tudo. Impostos que voltam para a sociedade. Exatamente. A gente está vendo isso através de quê? Do que está sendo feito pelo aquele gestor. Exatamente. Então, a gente sabe que Itaguaí tem muita possibilidade. E a gente precisa isso, gerar oportunidades para as pessoas se desenvolverem. Sim. Né? Estimular que as empresas venham para cá, porque vai ser realmente através desse fio condutor que a gente vai ter mais emprego para a nossa gente. A pessoa fala, mas aí acaba contratando pessoas de outra cidade, é só estabelecer uma contrapartida. Né? Para essas empresas, a gente dá uma compensação, você tem que destinar 75% das vagas para os munícipes. Ah, mas não tem qualificação profissional? Exatamente. Vamos fazer a qualificação profissional. Você tem que dar conta disso também. Você não quer se estabelecer? Mas tem qualificação profissional, tem muita gente que Tem. mora aqui, que reside e que tem qualificação profissional. Exatamente. Então, a gente percebe que é tudo uma falta de vontade política de resolver. Porque as pessoas... É uma coisa assim, muito clara e simples na minha cabeça. A pessoa, quando está totalmente protegida, né, e com todas as suas questões resolvidas e bem resolvidas, não quer saber do vizinho. Né? É o que parece aqui. A gente percebe que é feito hoje uma gestão na cidade que não está preocupado com o bem-estar das famílias. Não está preocupado. É um absurdo, por exemplo, a farmácia não ter dipirona numa cidade como Itaguaí. Né? Tem um exemplo que eu gosto de citar também, Miguel Pereira, que tanto não evoluiu, tem. né, com uma gestão... Você olhou sabe pra que não essa questão do tem. turismo. Você sabe que outro dia eu vi um rapaz postando um vídeo, eu adoro isso, sabe? Porque as pessoas poderiam fazer isso mesmo. Ir lá na farmácia, sair da UPA com a sua receita, chegar na farmácia popular e pegar o seu celular, porque todo mundo tem celular hoje em dia, e postar, olha, estou aqui, não consegui um medicamento X. Esse rapaz estava falando do medicamento, do antibiótico, amoxicilina, um antibiótico que... para a garganta, né, Sim. comum. E ele estava revoltado porque ele não tinha esse medicamento na farmácia popular. Continua. Exato. É um grande absurdo, né? Porque, assim, é uma coisa básica. Tem um absurdo pior, gente. Eu pertenço a alguns grupos de mães de crianças autistas. Eles deram medicação vencida. Vencida. Vencida, e a mãe só percebeu depois que deu o primeiro frasco. Gente, isso aí é muito grave. É É pior do que... Absurdo, É absurdo. gravíssimo. Então, assim, a gente está numa qualidade que a gente precisa mudar isso. Por isso precisamos de renovação.
As pessoas têm que olhar que tem várias pessoas com propostas decentes querendo lutar pela população. E aqui nós temos 3 candidatos com o majoritário, que é o Donizete, que podem fazer a diferença, entendeu? Então, a gente tem que mudar essa realidade. Agora, Fabiana, você sabe que uma coisa que me deixa impressionada e que muitas vezes isso acontece e a própria população ela colabora para que isso aconteça. Eu digo de que forma? Porque quando existe um problema desse, que é seríssimo, o que você... Não, o que eu faria, né? Eu vou dizer o que eu faria. Com certeza eu iria no Ministério Público, eu faria um vídeo, eu botaria a boca no trombone, sabe por quê? Porque, sinceramente, não existe. Está acontecendo muito. Isso é grave. Muito. E aí, essas mãezinhas foram abrir uma ocorrência lá até com um vereador que está de mandato atual, que agora no final de campanha começou a falar que entende sobre autismo. Elas foram numa reunião, só que ainda não teve o retorno dessa reunião, porque além dos remédios que estão com validade vencida, as crianças estão sendo agredidas nas escolas. Então, elas foram com essas 2 pautas para esse vereador, que eu não vou citar nomes, mas é de mandato, e elas ainda não retornaram no grupo para informar o que aconteceu. Entendeu? Então, assim, eu vou acompanhando, porque agora na época da política está muito corrido, e vou acompanhando isso, mas é isso que está acontecendo. Essa é a realidade de Itaguaí. A gente precisa mudar essa realidade. E as escolas têm que estar realmente, como você bem colocou, Fabiana, né, e por conhecimento de causa, as escolas têm que ter essa estrutura da sala sensorial, porque tem-se aquela ideia de se a criança está apresentando algum tipo de problema naquele momento, não está bem, vamos ligar para os pais para vir buscar. Não tem isso. Ele tem que ir para essa sala, se estabilizar novamente para poder retomar a atividade dele educacional. O profissional que está o assistindo tem que ter uma forma, tem que ser especial. Por isso, a lei já diz, né? A lei do PCD ela já diz que tem que ser profissional e especializado. Isso não é nós que estamos criando, não. Isso está escrito na lei. Sim. Quando ela diz profissional especializado, ela já está prevendo o quê? Se não colocar uma pessoa especializada, ela não vai saber lidar com as crises daquela criança. Sim. Ela não vai saber lidar com o que vai acontecer. Então, precisa ser um profissional especializado. E é quando não tem esse profissional, e às vezes a pessoa se irrita, porque, né, não sabe lidar com aquela coisa, e às vezes maltrata até uma criança por conta da sua falta de conhecimento. E pior é a instituição, a estrutura que possibilita que isso aconteça. E volto a dizer, é inadmissível uma cidade como a nossa passar por esse tipo de perrengue, porque tem para investimento, né? E é um investimento super necessário, que é uma aquisição constitucional, né? Que nós temos e que tem que ser, e tem que valer, né? Um grande exemplo, nós temos hoje o SEMAI, que ele tem todas as terapias e a aula normal, regular para as crianças. Para você, o Henry está com 10 anos. Eu me inscrevi para o SEMAI, acho que tem mais de 5 anos. Exatamente o que eu ia te perguntar. São todos que têm acesso? Até hoje eu não consegui. Na época, um vereador de mandato falou assim: Fabi, eu não tenho acesso a essa lista, eu não posso te colocar nela. Eu falei assim: então, meu filho é nível 3, meu filho precisa de terapia, existe uma escola que é para poucos, e você não tem acesso a essa escola. Então, assim, até as terapias, eu comecei a fazer uma terapia com meu filho se eu não me engano, era uma psicóloga, ela estava grávida de gêmeos, ela saiu de licença e ninguém colocou outro no lugar. E eu estou até hoje esperando o retorno deles, tem mais de 5 anos. E aí eu te pergunto, cadê a inclusão? Onde está a cidade que inclui? Não existe inclusão. Não Inclusão, existe inclusão. ela só existe na lei, porque, são 3 leis que regem a criança com deficiência. A lei da deficiência, a lei berenice-piana, ainda tem a lei dizendo que precisa de um profissional qualificado. Nós temos 3 leis e nenhuma é cumprida. Pois é. Nenhuma é cumprida. Nenhuma é cumprida. Marcelo, eu quero te perguntar, tá? Caso você seja eleito, tá? Eu vejo que você está aí buscando uma pauta, né? Levantar a bandeira aí na área da educação, e que isso também é muito importante. Até ontem eu tive a notícia de que temos 3 ou 4 crianças que são seguidores do nosso podcast. E eu fiquei feliz, porque eu falo assim, tá vendo? E gostaram, disseram que gostaram. Então, assim, eu queria mandar um beijo para elas, tá? Fabrício, Marcel, e tem também uma menina que agora eu não lembro o nome, mas esse beijo vai para você. Vocês estão
de parabéns, porque política se aprende de pequeno. De berço. Tá? É isso aí. Você aprende de pequeno. E que bom que vocês estão gostando. E eu queria te perguntar o que você pretende fazer, caso você seja eleito, como vereador dessa cidade, para a educação, para melhorar a educação, para melhorar a vida dos servidores, porque isso vai... Melhorando a educação, melhora a vida dos servidores. Sim. Na realidade, eu sempre digo que a política, né, quando fala das crianças, ela começa em casa mesmo, né? Casa. É em casa, de casa. E assim, Rita, eu penso, eu tenho 3 bandeiras assim que eu penso muito, né, porque vivencio muito a parte da educação, que é uma delas, a parte da saúde integrada à educação, como a Fabiana falou, né? Uma atenção especial a PCDs, idosos. Eu acredito que a gente pode criar uma rede de atendimento público da saúde nas casas, né? Principalmente para favorecer a essa demanda e também aos idosos, né? Na área da educação, acredito nessa questão da transformação de dentro para fora, né? Organizar as estruturas, as instituições, valorizar o profissional, né? A gente tem que corrigir essas mazelas que o servidor vem enfrentando já há algum tempo, como citei aqui da questão das passagens, por exemplo, né? Que é uma coisa assim básica. A maioria das escolas que não tem ar-condicionado para os alunos, para as crianças, todas essas falhas que não se justifica. Parece que nós estamos falando de uma cidade pequena, do mapa do nosso Brasil, que não arrecada quase nada, né? Então, a gente sabe que tem como ser feito. O que está se falando aqui não é algo surreal, não é uma utopia, nada disso. São coisas possíveis, só depende de vontade política. E a gente precisa urgentemente revisar a legislação ambiental da cidade, porque ela tem travado Muito. o crescimento, o desenvolvimento social, econômico, Sim. com essas compensações malucas, arbitrárias, abusivas, que são estabelecidas, impostas para os empresários que querem se estabelecer em Itaguaí. Então, basicamente, a minha defesa na Câmara é em cima dessas 3 pautas, para que a gente possa estruturar a parte do bem-estar familiar, que é a parte de saúde e educação, e avançar no socioeconômico, né, através dessa revisão plena da legislação ambiental, para a gente poder destravar esse processo de licença, de alvarás aqui na cidade, porque é tudo emperrado, porque é um absurdo, né? O alvará ainda é de papel, demora a sair, é caro, tem que pagar todo ano. No Rio de Janeiro, você paga o alvará, por exemplo, uma vez só, quando você abre a sua empresa. Então, assim, lógico, mas lá a arrecadação permite isso aqui. Não, tudo bem, mas vamos chegar a um meio termo, vamos buscar a proporcionalidade e fazer algo razoável. Porque eu acho que nós temos aqui que investir para que nós tenhamos mais arrecadação, é abrir esse horizonte, é abrir essas portas para esses novos empresários, para gerar mais empregos e criar boas contrapartidas a que possibilitem garantir o emprego para a nossa gente. Então, com esse sentimento, com esse pensamento, com essa sensibilidade que eu espero estar na Câmara aí de Itaguaí a partir de 2025. Muito bem. Então, assim, é interessante como vocês, cada um de vocês, estão defendendo está defendendo algo diferente do outro, né? Mas todos vocês falaram sobre os impostos que são cobrados, que são, né, uma dificuldade que está surgindo como uma das Sim. grandes dificuldades de Itaguaí, né? Eu gostaria de... Muito obrigada, viu, Marcelo? Foi muito bom. Eu que conversar agradeço, com você. Rita. Muito obrigado. Eu vou dar um minutinho para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Tá bom. Tá bom? Vamos começar voltar para a Fabiana. Fabiana, pode falar para o público, a tua câmera é aquela ali, pode dizer o que você quiser. Então, Itaguaí, eu estou aqui para lutar por vocês. Eu quero modificar a realidade das famílias atípicas, quero trazer qualidade de vida, trazer uma saúde adequada, uma educação que traga desenvolvimento real para os nossos filhos, trazer terapias, profissionais que façam a mudança real na vida dessa criança. E por isso eu conto com a ajuda de vocês, que no dia 6 de outubro vocês votem 35-100 e no meu majoritário, Donizete 44. A gente precisa mudar a realidade que a gente vive hoje. Chega de ficar esperando e não fazer, botar pessoas que estão no mandato atual e não fazer nada, e não haver mudança. A gente precisa mudar essa realidade, e essa realidade é mudada na urna. Então, no dia 6 de outubro, vote Fabiana Chagas para mudar a realidade dessa cidade. Muito obrigada, Sheila. Sheila não, Fabiana. Agora é a Sheila Perrier. Sheila, suas considerações finais. Sim, eu quero agradecer primeiramente, né, aqui a todos Eu que vocês. agradeço. Cumprimentar aqui os colegas
e quero falar para Itaguaí, para a população, que realmente nós precisamos de mudança e já. Né? Estou aqui para ser um instrumento, para que eu possa ajudar, né? Contribuir aí com o município. O meu número é 44044, juntamente com Donizete, nosso majoritário lá, que é 44. Agradeço a cada um de vocês. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Mudança Sheila. já. Mulheres, acordem. Obrigada, Sheila. Marcelo, sua vez. Considerações finais. Marcelo, aquela câmera lá, né? Tá joia. Bom, mais uma vez aqui agradecer a você, Rita, né, em nome da SOS Servidores. Eu que agradeço. Agradecer meus colegas aqui também por essa oportunidade, Sheila, Fabiana. E a você, munícipe, né, me colocar como uma possibilidade real para que essa mudança aconteça, com um olhar sensível, voltado para a educação, né, essa integração que deve existir, acolhimento não só aos nossos alunos, mas às suas famílias também. A gente conseguir também esticar esse braço da saúde tão necessário para esse atendimento domiciliar, para PCDs e para os idosos, né, principalmente, para que a gente possa tratar preventivamente a saúde das pessoas, para não ter que estar tratando as doenças, curando as doenças. Né? Então, esse que é um sentimento que eu tenho, que carrego comigo e vou defender com bravura na Câmara de Vereadores. E revisar urgentemente, desde o primeiro início do mandato, buscar revisar com os meus pares, né, e também com a força no Executivo, para a gente poder mexer nessa situação que hoje a nossa cidade vive, de ter o seu sistema para licenças ambientais, alvarás, totalmente travado. Isso é um absurdo. Então, nós precisamos, na Câmara, urgentemente revisar a legislação ambiental para destravar esse processo. É um absurdo se cobrar 10 milhões de taxa de compensação. Nenhum empresário vai querer vir para a nossa cidade. Nossa cidade tem tudo para crescer e o momento é agora. Conto com vocês. Marcelo Paz, meu Partido da Cidadania, o meu número é o 23123. O meu prefeito é Donizete, 44. Um abraço a todos. Obrigada, Marcelo. Bom, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, ter aceito esse convite em conjunto. Muito obrigada pela oportunidade. Quero agradecer imensamente, tá, em nome dos servidores, e creio que vai dar certo, as mudanças vão ocorrer em Itaguaí e nós esperamos isso. Esperamos também. Obrigada. E para você que nos acompanhou, tá, e que ficou até agora, eu agradeço muito. Quero que você dê o seu like. Segue nossas redes sociais, tá? SOS Servidores, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram. Compartilha também, porque se você gostou, você precisa compartilhar com outras pessoas também. E comenta, né? Comenta nos comentários o que você achou, quem você quer que esteja aqui, o candidato que você pretende, né, ver sendo entrevistado. Um grande beijo para vocês e até breve.